Olá, meus amados. Estou aqui mais uma vez para deixar uma mensagem para você. Eu cumprimento a todos os meus amigos que estão neste momento me assistindo e gostaria de dar uma boa tarde, né, a todos e dizer que hoje tem mais uma palavra aqui que vem, né, da parte do Senhor, porque eu senti no meu coração hoje, né, o desejo de trazer uma palavra de conforto, porque ontem eu tive um colapso, né, vamos dizer assim. Eu tive um pré-infarto e levei um baita susto, né, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui novamente, né, porque Deus ele nos socorre, né? E eu pedi para Deus que Ele me socorresse no momento que eu estava passando mal, e Ele me socorreu, né? E Deus sabe de todas as coisas. Se Ele quisesse me levar, Ele tinha me levado, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, e por isso Ele ainda não me levou. Eu creio assim, mas no momento que chegar a hora, né? Não adianta, né? Eu tenho que sair dessa terra, mas Deus é que sabe a hora, o dia, né? O momento. Então, por isso hoje eu estou agradecida a Deus. E ontem eu refleti muito, né? Depois que eu fiquei melhor. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse partido, né, dessa terra, meu Deus, será que eu teria ido para os braços do meu Senhor? E eu fiquei, né, muito preocupada com isso, porque eu tenho buscado a presença de Deus em todos os momentos da minha vida, e não é fácil, né, amados? Muitas vezes a gente peca, às vezes a gente não tem forças para orar a Deus, para falar com Ele, e isso tem acontecido comigo muito. Mas eu estou sempre ligada com os meus pensamentos no Senhor. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar em espírito, né? E eu tenho orado em espírito. Muitas vezes eu não tenho palavras para falar com o Senhor, não que eu não tenha palavras, não tenho ânimo de falar, porque Deus né, Ele é presente, né, nas nossas vidas, e Ele é como um ser humano que está ali do nosso lado, nos escutando. Nós não vimos Ele, mas nós podemos sentir a sua presença. E muitas vezes, assim como não tenho vontade de falar com essas pessoas ao meu redor, eu fico ali quietinha no meu canto. Deus me entende, eu sei que Ele me entende, porque até tem um louvor que diz, né, que mesmo sem palavras o Senhor nos ouvirá. Então eu creio que Ele me ouve, ouve os meus pensamentos, ouve meu coração, porque eu estou sempre pensando, dia e noite eu penso nas coisas dele, né? Eu penso nele, eu penso na minha vida, penso na minha família, eu penso em agradar a Ele, e me preocupo, né? Porque eu tenho temor a Deus. Sei que a gente está vivendo tempos difíceis nesta terra, onde é difícil até a gente, né, se sentir bem, mas a gente sabe que a gente está de passagem aqui neste lugar, nesta terra, e que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no reino celestial com Deus. E o que eu quero hoje falar é sobre isso, né, amados? Porque nós temos que estar, meus amados, preparados, esperando para nos encontrar com Deus.
porque sempre, como eu já disse nos meus outros vídeos, e que sempre quando eu prego, eu sempre falo sobre isso, e eu não vou me cansar de falar, amados, porque nós precisamos alertar as pessoas sobre a santidade, porque a vinda do Senhor, né, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1000 anos, nós não sabemos a hora nem o dia que o Senhor virá nos buscar e que nós seremos arrebatados dessa terra, mas nós sabemos que a qualquer momento, né, nós podemos partir desta terra, né, descer à sepultura, e nós temos que estar preparados diariamente, né, estar em santidade na presença do Senhor. E hoje nós sabemos que muitas pessoas não têm certeza da salvação, nem para onde irão, né? Eu tenho visto muitos temas aqui na internet sobre os céus, né? Sobre onde... Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Que nós... para onde nós iremos quando nós partirmos dessa terra, até a volta do Senhor. Então, na palavra de Deus fala, né, muitas passagens sobre isso, sobre o terceiro céu, do primeiro, segundo e terceiro céu, porque, como eu já falei, o primeiro céu é a atmosfera onde nós conseguimos ver com nossos olhos. Acima desta atmosfera que nós vemos e achamos que é o céu, ali acima nós sabemos, segundo a Bíblia, que é o segundo céu, onde ali estará as almas, né? Aqueles que foram levados, né? Que dormiram em Cristo e que vão ser ressuscitados, que dormem. Nós cremos que é para lá que as pessoas vão, porque na palavra de Deus, eu não lembro agora se é em Apocalipse que fala, depois eu vou procurar ali, em um outro vídeo talvez que eu venha gravar, que nós sabemos daquela passagem, acho que é em Mateus, do rico Lázaro, né, que ele morreu, e o pobre, e o rico, o Lázaro, né, que era o Lázaro, ele foi para o céu, foi para junto de Abraão, e o rico, né, ele foi para, que a gente crê que ele estava no inferno, sei lá, em outra dimensão. E ele dizia, né, para Abraão, para que ele pedisse, né, para que Lázaro molhasse, nem que fosse um pouquinho a língua dele, porque ele estava com muita sede. E Abraão falou para ele que havia um abismo entre eles e que ele não poderia passar para o lado que ele estava e nem ele para o outro lado. Então nós cremos, né, amados, que é onde Abraão está, né, e os santos, né, aqueles que dormiram em Cristo, estão em outro lugar, aguardando a vinda do Senhor, aguardando o julgamento, estão ali, né? Então a palavra de Deus nos fala que depois que nós morremos, nós não podemos mais fazer nada, não tem mais o que fazer depois que nós descemos à sepultura. Então por isso eu me preocupei ontem e pensei, meu Deus, eu não estou frequentando nenhuma igreja no momento, mas eu estou sempre ligado com Deus, sempre lendo a palavra de Deus, sempre procurando estar em comunhão com Deus, procurando estar na presença dEle. Mas tem momentos que a gente sente dúvidas, porque nós somos humanos, né, amados? E nós não somos santos, santos só o Senhor. Então nós somos pecadores e nós estamos sujeitos, né, ao pecado. Só que nós temos que estar sempre, né, tentando nos purificar e crer, né, na ressurreição, crer que um dia nós estaremos na glória com o Senhor. Então isso é o que nos consola, isso é o que nos dá força e nos dá coragem, né? Eu
eu tenho temor, amados, e creio que todos aqueles que conhecem a palavra de Deus têm temor, porque a morte não é o fim de tudo. As pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, acham que morreu, acabou. Não, amados, não é assim. Não, muitas vezes a gente muitos tiram a sua própria vida, pensando que é o fim de tudo, que vão estar fugindo, né, dos problemas, fugindo do sofrimento, mas não adianta, amados, não adianta, porque nós vamos ter o nosso galardão ou no céu ou no inferno. Então nós não podemos tirar a nossa vida, porque nós não temos o direito de tirar a nossa vida, né? Então quem pode tirar, só levar nós dessa terra é só Deus, e só Ele que tem poder de nos tirar dessa terra. Então nós temos que estar purificados, preparados sempre, amados. Ou se Jesus vai voltar hoje, ou se vai voltar amanhã, ou se vai voltar daqui 100 anos ou 200 anos, nós temos que estar preparados sempre para a volta dele, e para que, se ele não voltar, nós iremos ao encontro dele. Então, nós temos que estar preparados sempre, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, estar com o nosso pensamento ligado na pessoa do Senhor Jesus. E procurar fazer, né, o bem, procurar estar, né, longe do pecado, fugir do pecado e andar na presença do Senhor. Este é meu recado nesta tarde para ti, para você que está me vendo. Não há tempo mais para nós ficar, né, nos lamentando, sofrendo sem pensar que não tem solução. Sabemos que está acontecendo muitas coisas no mundo, muitas tragédias, muita tristeza, mas há esperança ainda, amados. Por mais que nós soframos, por mais que nós tenhamos lutas, adversidades, mesmo que nós tenhamos que enfrentar todo tipo de males dessa terra, deste mundo, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir nossas vidas. Então nós temos que estar sobre a cobertura do Senhor Jesus, embaixo das suas asas, pedindo a sua livramento, pedindo a sua cobertura, estando alinhado, né? E pedir para que Deus nos dê, né, discernimento, nos dê sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com as situações adversas. É isso que nós temos, né, ter os frutos do Espírito Santo, que é paciência, ser longânimo, né, ter misericórdia e ter o amor, que é o principal, né? Amar o meu inimigo. É difícil a gente amar aquele que a gente não nos fez o mal, né? Que às vezes nós não gostamos. É difícil, mas Deus é isso que Ele requer de nós, que nós amemos os nossos inimigos, porque a palavra de Deus diz que amar os nossos amigos é fácil, né, amados? Amar aqueles que nos fazem o bem é fácil. Difícil é amar aqueles que nos fazem o mal, aqueles que nos desejam o mal. Mas é esses que Deus quer que nós venhamos perdoar e orar por eles, né, para que Deus venha fazer a obra na vida deles. Eu escutei essa semana olhei um vídeo, né, aqui na internet, onde um pastor falou uma grande verdade, e eu fiquei refletindo sobre isso. Hoje a gente vê as pessoas julgando umas às outras, né? Então ele dizia assim: você não é Satanás para acusar, você não é o Espírito Santo para convencer, e você não é Jesus para salvar. Então só quem pode, né, fazer isso, né, é o Satanás, que nos acusa, ou o Espírito Santo que convence o pecador, e Jesus que salva.
Porque muitas vezes nós condenamos pessoas, muitas vezes nós apontamos o dedo, né, achando que a gente é santo e o outro não é, né? E ele dizia, este pastor, nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir do pecador, daquele pior pecador, porque Deus ama a todas as pessoas, mesmo aquela que é pecadora, aquela que fez o mal, porque Ele é que vai julgar e não somos nós. Então, muitas vezes nós julgamos, nós apontamos o dedo, né, o nosso irmão, e desejamos o mal, mas Deus ama, né, Ele ama a todos. Claro que nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos, se nós queremos Deus ou se nós não queremos. Mas só Deus pode julgar, só o Espírito Santo pode convencer aquela pessoa a aceitar Jesus. Então nós temos que fazer a nossa parte de amar, né, porque nós somos servos enviados pelo Senhor para divulgar, para falar do Evangelho, falar de Jesus, falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, e propagar o Evangelho, propagar as boas novas, e para que as pessoas venham a aceitar, né, a aceitar Jesus ou a receber Jesus nas suas vidas. Então nós não somos ninguém para julgar, porque assim a palavra de Deus diz que assim como nós julgamos, nós seremos julgados também. Assim como nós apontamos o dedo, também seremos apontados, porque nós também temos telhado de vidro, né? Porque as pessoas também olham para a nossa vida, para ver se, principalmente nós que somos servos do Senhor, as pessoas vivem olhando para ver se tem algum erro, para poder apontar os nossos erros, né? Então é muito difícil a vida, né? Quem está na presença do Senhor, é muito difícil seguir a Deus, mas é glorioso, porque no final nós teremos a vitória. Que nesta tarde eu gostaria de deixar uma palavra no livro aqui, que é o livro Viva a Esperança, e eu gostaria de trazer uma palavra aqui para vocês que venha encher o teu coração nesta tarde, para que você venha refletir mais um pouco sobre as coisas de Deus, né? Então eu vou achar uma palavra aqui que eu creio que eu botei os olhos nessa passagem aqui, nesse capítulo deste livro aqui, que é esse livro aqui, Esperança Viva, né? E eu quero ler o capítulo 8, que fala o fim do medo. Deus deve ser o síndico cósmico, esperando seus filhos morrerem para alcançá-los no inferno e serem torturados para todo sempre. No dilúvio ele nos tirou o fôlego, agora voltará para nos escapelar com fogo e enxofre. Essas palavras foram escritas por um universitário agóstico em uma das minhas redes sociais. Elas se juntavam a outras tantas, argumentando que Deus não existe e que, se existisse, ele seria um inimigo. No mesmo contexto, me mandaram um charge em que Jesus batia a porta do coração de alguém. Palavra, né, que é engraçado que ontem ainda eu olhei um vídeo sobre isso, né, que muitas pessoas estão, como é que eu vou dizer assim, duvidando, né, da volta de Jesus, duvidando da Bíblia. Então isso é tudo bíblico, amados. Dizem que Deus não existiu, que Deus não existe, e tentando, como é que eu vou dizer assim, mudar a fé das pessoas. Um disse até que a Bíblia é mentirosa,
Então, tantas barbaridades que estão escrevendo e falando na internet, né? Que isso está esfriando a fé de muitas pessoas. E isto é bíblico. A palavra de Deus disse que nos últimos tempos, por crescer como é que eu vou dizer assim, a ciência e muitas coisas, que muitas pessoas iam esfriar na fé. E é o que está acontecendo. Está vendo tanta coisa estranha, e principalmente no meio evangélico. Satanás tem se infiltrado no meio dos evangélicos, das igrejas, para degrenir o nome de Deus e procurar tirar a fé das pessoas, né? Confundir a fé das pessoas. Isso está acontecendo. Certa vez eu escutei uma pessoa, não olhei também, acho que foi um vídeo também que eu vi na internet, que Satanás, os súditos dele, eles vão para as igrejas e se distribuem dentro das igrejas, e eles ficam ali orando contra, né, para que não aconteça nada na igreja, para que o poder de Deus não se manifeste. Então a gente está vendo tantas coisas. Por isso que nós cristãos estamos sendo provados na nossa fé, porque a palavra de Deus diz que aquele que resistir até o final, que não se deixar enganar por essas falsas filosofias, não se deixar enganar por palavras ditas, né, por palavras distorcidas da palavra de Deus, aquele que não ser fiel até o fim, este não terá salvação. Mas nós temos que ser fiel até o fim e crer naquilo que nós cremos que é a palavra de Deus, que é verdadeira. Se os outros dizem que não é, o problema é deles. Nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, nós temos a certeza, nós temos que ter essa certeza, né? Pedindo para Deus, para Ele nos dar discernimento da sua palavra, nos dar sabedoria, entendimento, para que nós possamos ver, enxergar a verdade, para que nós não venha nos desviar, né, do propósito de Deus, porque a palavra de Deus diz que muitos serão enganados, até os eleitos do Senhor serão enganados pelos falsos milagres, pelos falsos profetas, e já está acontecendo isso. Mas aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, que crê que o Senhor está na vida dele, que só Deus pode todas as coisas, que só Deus pode nos salvar, esse vai se perseverar até o fim e vai ficar firme ali na rocha com Jesus. Então essa é a sabedoria que nós temos que ter. Então, continuando aqui a leitura do livro, Jesus, então, ele bate a porta de alguém, né? E Jesus faz toque, toque. Daí a pessoa pergunta, quem é? Aí Jesus diz, Jesus Cristo. Aí a pessoa responde, o que você quer? Aí Jesus diz, eu quero entrar. Aí a pessoa, para que você quer entrar? Aí Jesus diz, para salvar você. Aí a pessoa responde, salvar de quê? Aí Jesus fala, salvar do que eu vou fazer com você, se não abrir esta porta. É evidente que muitas pessoas negam a Deus ou o rejeitam porque não o conhecem de verdade. Deus não é o que muitos pensam, não é um Deus temperamental que exige nossa adoração e deseja que seus caprichos sejam atendidos. Ele também não é um sequestrador com uma arma na mão dizendo, obedeça-me ou então eu mato você. A Bíblia declara, ao contrário de tudo isso, e ela diz que Deus é amor. Está lá em 1 João 4,8. Aliás, a única religião que define o seu Deus em uma única palavra é o cristianismo. Deus é amor. Amém? Note, ele não contém amor. Ele não é apenas o doador do amor, mas ele é amor. Isso nos ajuda a compreender o caráter de Deus. O Deus bíblico não tenta
e não pode ser tentado. Está em Tiago 1,13. Em Deus não há variação de humor, muito menos podemos diagnosticá-lo como bipolaridade, pois ele não muda. Está em Malaquias 3,6. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está em Hebreus 13,8. Por isso é tão importante conhecer a Deus por meio de sua revelação nas Escrituras, e não pela tradição ou por conceitos humanos. Se você quer conhecer a Deus, abra as Escrituras e olhe para Jesus. Ele declarou: quem me vê a mim vê o Pai. Está lá em João 14,9. Se Jesus é bondoso e ele se importou com os desprezados, se cuidou dos maltrapilhos, então podemos acreditar as mesmas características ao Pai. Quando eu comecei a apresentar, diz aqui o autor, né? O programa está escrito pela TV Novo Tempo. Um dos primeiros sermões que fiz questão de pregar recebeu o título Por que o Inferno é Bom? Tentei desmistificar o assunto do inferno. Infelizmente, a maioria dos cristãos acreditam que um inferno, dentro dos fantasiosos padrões de Dante Alighieri, onde Satanás, todo vermelho, com rabo, chifres e tridente na mão, é atormentado e atormenta todos os seres humanos que não foram salvos de seus pecados. Isso começaria imediatamente depois da morte de cada pessoa e duraria por toda a eternidade. É lamentável que milhões de pessoas acreditem neste mito, que é uma das maiores mentiras implantadas no cristianismo. O nome disso é teologia do medo. As pessoas passam a obedecer a Deus pelo pavor de serem torturados por toda a eternidade e não por amor. Quantas pessoas já se voltaram para o ateísmo ou agonitismo por causa desse tipo de conceito antibíblico? Quantas pessoas já negaram a fé em Deus porque acham isso injusto e inaceitável? A autora norte-americana Ellen White afirma que no livro Testemunhos Seletos, no volume 1, no capítulo 19 ao 120, um inferno ardente internamente, pregado do púlpito e conservado diante do povo, é uma injustiça e ao benévolo caráter de Deus. Isso o apresenta como o maior tirano do universo. Esse difundido dogma tem encaminhado milhares ao universalismo e à infidelidade e ao ateísmo. A crença em um inferno eterno se torna uma fonte de medo. Entretanto, não precisamos desse tipo de medo, pois ele é infundado. O inferno eterno não passa de uma lenda. Precisamos deixar o medo do inferno para acreditar no Deus de amor. As duas coisas são incompatíveis. Imagina a situação de uma pessoa que, tendo vivido com pecado durante 70 ou 80 anos, após a morte ela seria mantida por Deus no fogo por milhões de anos sem fim. Isso não tem lógica, é uma afronta ao caráter de Deus. De uma coisa você pode estar certo: a Bíblia não ensina em nenhum momento que os maus queimarão pelos séculos dos séculos. O mito de que os ímpios viverá eternamente torturado pelo fogo tem afastado milhões de pessoas sinceras de Deus e da Bíblia. Isso deveria ser um alerta de alguma coisa está errada. Uma doutrina que afasta as pessoas de Deus não pode estar correta. A freira Teresa de Dávila, canonizada como santa pelo Papa Gregório em 1622, foi lembrada pelo Papa João II na festa da misericórdia do jubileu do ano 2000. Em sua autobiografia, Vida de Santa Teresa de Jesus, ela declara que certa vez foi conduzida por um anjo até o inferno. Segundo ela, o objetivo dessa viagem era motivá-lo a viver de forma pura e justa. Sua descrição é assustadora. A entrada parece-me semelhante a uma passagem estreita muito longa, como um forno baixo, escuro e constrangido. O chão pareceu-me consistir em água lamacenta, muito suja,
e de muito mau cheiro, com muitas parasitas e vermes imundos. No fim havia um nicho na parede ao jeito de um pequeno armário, e aí achei-me metida em muito estreito lugar. Tudo isso era nada, em comparação com o que eu sentia. Isso que eu descrevo está só mal expresso. O que senti parece-me que não posso nem começar a exprimi-lo, nem pode ser entendido. Isso não era nada, porém, em comparação com o agonizar da alma, um aperto, um afogamento, uma aflição tão agudamente sentida e com tal desesperada e afligida infelicidade que atormenta, que eu nem sei como exprimir, porque parece estar sempre arrancando a alma que se rasga em pedaços. O fato é que não sei como dar uma descrição suficientemente poderosa daquele fogo ardente, aquele fogo interior, daquela gravíssima desesperança sobre tão dolorosos tormentos e dores. Só de ler dá arrepios na coluna, frio na barriga. Imaginou o que seria sofrer eternamente sem nenhuma esperança de cessar a dor, um lugar onde você nunca mais encontraria uma pequena porção de felicidade? Que espécie de Deus seria esse se permitisse o sofrimento eterno? Por mais piedosa que tenha sido essa freira, a carmelita do século XVI, de uma coisa podemos saber: ela pode ser visitada qualquer outro lugar, menos o inferno, porque ele não existe. Deus nunca motivará ninguém a ser bom usando o medo de torturas eternas. Precisamos saber o que as Escrituras Sagradas dizem acerca do assunto. Ao ler que Deus afirma, percebemos que a questão é bem mais simples e lógica do que muitos pensam. Em qualquer tema, a postura correta é fundamentar nossa crença no princípio da tota sola scriptura, ou seja, toda a Bíblia, somente a Bíblia. Existem duas palavras na Bíblia que são traduzidas por inferno na língua portuguesa. A primeira é Seol, uma palavra hebraica cujo significado é sepultura, lugar de descanso ou lugar de silêncio. A segunda palavra é grega, corresponde a Sheol, do hebraico, e trata-se de Hades, que também significa sepultura. Isso significa que todas as vezes que você ler a palavra inferno na Bíblia, pode traduzi-lo e compreendê-lo como sepultura. Quando a pessoa morre, permanece dormindo inconscientemente no cemitério onde for enterrada. Ela não está no céu nem no inferno, e muito menos no purgatório. Ela dorme. Veja o que diz a Bíblia em Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem ele parte em coisa alguma do que se faz abaixo do sol. Portanto, a palavra de Deus afirma claramente que não há glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, a palavra de Deus afirma claramente que não há consciência de nada durante o estado da morte, antes da ressurreição. Nem vida celestial, nem vida infernal. Permanece apenas um estado de inconsciência no qual todos os mortos aguardam a volta de Jesus para a ressurreição. Vamos a mais um texto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres, como os demais, para que não tenha esperança. Pois se crermos em Jesus, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos que palavra do Senhor, isso nós ouvimos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo alguns precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão
primeiro. Está em 1 Tessalonicenses 4, 13, 16. Não foi só o apóstolo Paulo que comparou a morte a um sono. O próprio doador da vida, Jesus Cristo, comparou a morte a um sono quando ressuscitou Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Está em João 11, 11. De fato, a morte é real. Não permanecemos imortais, nem para as delícias do céu, nem para os tormentos. A vida eterna é sempre condicionada à nossa relação com a fonte da vida que é Deus. Sem Deus morreremos. Então, a pergunta é: de onde vem tão grande confusão? Por que a maioria dos cristãos ainda crê em um inferno eterno? Essa ideia foi aceita pelos cristãos desde a Idade Média e o levou a interpretar 3 textos bíblicos de forma equivocada. São eles: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus 25, 41. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Se tua mão te fez tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida do que tendo entrar em maneta na vida do que tendo as 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Marcos 9, 43. Na má interpretação desses textos reside praticamente toda a teologia do medo, que denigre o caráter de Deus, e para entendê-lo precisamos responder a algumas perguntas. O fogo e o castigo eterno se refere à duração do fogo ou da sua consciência. Esse fogo que nunca se apaga significa que queimará para toda a eternidade. Ele já existe antes da vida na terra, uma vez que foi preparado para o diabo e seus anjos. Para responder, devemos considerar outro texto bíblico, como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo entregado a prostituição como aqueles, seguindo até após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrem punição. Judas 7. Observe que, embora o texto fale de um fogo eterno, Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Logo, a questão não é a duração do fogo, mas a duração de suas consequências. Essas sim são eternas, ou seja, a morte eterna. O fogo é literal, arde, queima e consome, mas não é de duração eterna, e sim de resultado eterno. Só Deus tem vida eterna, e só os salvos vão herdá-lo por causa de sua união com Cristo. Se o pecador ficasse queimando em sofrimento, como auxiliar com a afirmação bíblica de que a dor será erradicada da terra, veja a declaração do Apocalipse 21 a 4. E ele lhes enxugará todos os olhos, dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá... Oh, meu Deus! E a gatinha subindo lá em cima. E não haverá... Enxugará todas as lágrimas, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque primeiras coisas passaram. São muitos os textos que afirmam a destruição final do ímpio, que é descartam a ideia do sofrimento e castigo eterno. Os ímpios perecerão, Salmo 37, 20. Serão destruídos, Salmo 145, 20. Morrerão consumidos, Salmo 21, 9. Serão eliminados, Provérbios 2, 22. E morrerão, Apocalipse 29, 14. Jesus deixou claro que voltará à terra para dar recompensa a cada pessoa, vida eterna ou morte eterna. Apocalipse 22, 20. Em outras palavras, o estágio castigo é real. E infelizmente nem todos se salvarão. Isso será muito triste para Deus, que não tem prazer na morte do ímpio. 2 Pedro 3,9. Mas cada um colherá o que decidiu plantar. Galatas 6,7. Por isso a ideia de que Deus tem um lugar em que as pessoas
queimarão eternamente não é bíblica e termina por deturpar a imagem e o caráter de Deus. Se este lugar existisse, o mal nunca teria fim. Diante disso, não é de admirar a quantidade crescente de ateus e agnósticos. Se o inferno e o castigo eterno fosse um ensinamento bíblico, qualquer um teria dificuldade para crer em Deus e, mais ainda, para amá-lo. Infelizmente, a ideia medieval do inferno ainda predomina para muitos cristãos, mas não precisa fazer parte de um conjunto de crença. Deus não é sádico, nem carrega ódio ou mágoa contra seus filhos. É verdade que Deus exerceu juízo contra o mal por meio do dilúvio, aniquilou aquela geração. É verdade também que ele destruirá pecado e pecadores com fogo real e literal. Entretanto, cada um vai pagar segundo as suas escolhas e suas obras. Os princípios de isonomia e da proporcionalidade serão, como sempre, respeitados pelo Criador na execução do juízo final. Deus destruirá aquele que exerce a sua liberdade para matar, roubar e destruir, ainda assim mesmo exercendo sua soberania e justiça, mesmo que isso será muito difícil para Deus. A Bíblia chama a destruição dos ímpios de estranho ato de Deus. Isaías 28, 21. Quando Deus mandar descer fogo para destruir Satanás e seus súditos, imagino que o Senhor derramará lágrimas para cada pessoa que morre eternamente. Há uma lágrima na face de Deus. Depois que o último pecador morrer, depois que a terra estiver totalmente purificada, então Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. A maldade nunca mais se levantará sobre a terra. Enfim, veremos a vitória plena da esperança. Amém? Eu não sei se vocês conseguiram entender, né, o que eu li aqui. Mas, como eu falei lá no começo, realmente a Bíblia fala, né, muitas vezes sobre o inferno, mas uma coisa também eu aprendi na palavra, e eu creio nisso também, que o inferno não existe ainda. Né? Como eu disse no começo dessa mensagem, os mortos, né, como está na Bíblia, eles dormem. Aquele que morreu sem Deus e aquele que morreu em Deus. Né? Eles vão esperar o dia, os que morreram em Deus vão esperar o dia do arrebatamento, que eles vão ser ressuscitados primeiro, depois os vivos, os que ficarem vivos ainda, até a volta do Senhor. E na segunda vinda do Senhor, onde Ele vai julgar os vivos e os mortos, é que Ele que vai ser aberto o inferno, onde aquele que for julgado, né, porque ainda vai haver um julgamento, e aqueles ainda que perseverar até o fim, segundo a palavra de Deus, esses ainda poderão ter uma segunda chance, né, de ainda ter salvação. Mas aqueles que não tiver a segunda chance serão jogados no fogo do inferno junto com Satanás e seus anjos e seus súditos, né, e seus demônios. Então, que você possa, mamá, ter entendido esta palavra, e que nós possamos viver, né, em santidade, preparados para este dia, para o dia do arrebatamento. Porque, como eu já disse já em várias pregações que eu fiz aqui no YouTube e que eu fiz já na igreja, que eu tenho feito, eu tenho sempre falado, eu não quero ficar aqui para a segunda vinda de Jesus. Eu quero ir no arrebatamento, porque será muito triste, né? Porque nós vamos sofrer, aqueles que ficarem vão sofrer todas as tribulações que estão aqui no livro da palavra de Deus, né? Que está em Apocalipse. Vão sofrer todas as aflições. Então, que nós estejamos preparados, né? Alinhados com o Senhor, diariamente fazendo a vontade dEle,
pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo misericórdia pela nossa vida, ganhando almas para o reino, amando os nossos semelhantes, né? Sendo justo e perdoando, né? Porque o perdão é muito importante. Nós temos que perdoar os nossos inimigos, perdoar a nós mesmos e pedir misericórdia para Deus e estar alinhado nos seus propósitos, na sua presença, alinhados com a sua vontade, fazendo aquilo que agrada a Deus, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores, né? O que é verdadeiros adoradores? É aquele que adora em espírito e verdade. Então, vamos estar sempre com a nossa mente ligada no alto, ligado no Senhor Jesus. Que você possa ser abençoado com esta palavra, que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua caminhada aqui na terra, né? E que você venha ter um encontro verdadeiro com Deus. Este é o meu desejo, né? É o desejo da missionária Eva, que você venha a ter um encontro com o Senhor Jesus, tá? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e Ele te dê a paz. Até um próximo vídeo. Não se esqueça, meu amado, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam, né, ser alcançado por essa palavra, né? Não evangelize junto comigo, faça a tua parte, né? Vamos fazer cada um a nossa parte, vamos falar de Jesus, vamos falar do seu evangelho, vamos esclarecer, né, a palavra do Senhor, vamos levar a mensagem verdadeira do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que você possa estar curtindo esta mensagem, que você possa se inscreva no meu canal para que você seja notificado quando tiver mais uma gravação minha, uma pregação minha, que você venha, né, estar fazendo, né, junto comigo a obra do Senhor, porque é isso que Ele deseja. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê a paz, que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Senhor Jesus te cure as tuas mazelas, né, que Jesus tire do teu coração toda a tristeza, toda a depressão, que o Senhor te dê livramento, que Ele te dê cobertura espiritual e para ti e a tua família. Esse é o desejo da missionária Eva. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e te dê livramento em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.